Lucas capítulo 2, de 1 a 7. Vá, por favor, leia para a gente, bem forte. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para licenciar-se. Este primeiro licenciamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa a família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu a luz ao seu filho primogênito, enfaixou e deitou uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Tudo estava pronto. O Império Grego já tinha espalhado a língua grega por todo o mundo antigo. O povo judeu estava com uma fé muito grande, aguardando a vinda do Messias. O Império Romano, que dominava na época, tinha a sua política, a chamada Pax Romana. O Império estava ali com suas estradas, rodovias, as relações políticas estavam praticamente estáveis. E no tempo certo, na hora certa, naquilo que o apóstolo Paulo diz, a plenitude dos tempos, nasce Jesus. Na hora certa, sonhado, preparado por Deus, a profecia de Gênesis 3,15, que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Nasce o descendente da mulher, da profecia do Gênesis. Tudo certo, Jesus nasceu. O primeiro Natal aconteceu. E em 1959 acontece a Revolução Cubana. A Revolução Cubana. O Fidel Castro tomou conta da ilha e declarou o Estado ateu. Acabou com todos os feriados religiosos, perseguiu os padres, pastores e líderes, expulsou de lá alguns religiosos e acabou com o Natal. Acabou com o Natal. De 1959 até 2008, quando o Papa João Paulo II vai para Cuba e ali o Natal é comemorado de novo. Mas aí aquela geração não sabia mais, e ainda não sabe por que comemorar o Natal. Isso se perdeu. Alguns colocam algumas arvorezinhas, mas não se sabe mais, já não se celebra mais com a mesma paixão e intensidade. E ao redor do mundo acontece a mesma coisa. O Papai Noel substituiu Jesus. As árvores de Natal e os presentes de Natal substituíram a devoção, a adoração a Jesus. Não se encontra mais os presépios nas decorações de Natal, nos shoppings, não se encontra mais. Abre um parênteses aqui. Eu estava até pensando em juntar aqui uns 3, 4, fazer um protesto, entrar no shopping vestido de presépio, ficar lá paradinho, né? Com uma plaquinha, o shopping esqueceu, mas nós não esquecemos. Se alguém quiser, fala comigo, vamos fazer esse negócio. Quem topar, né? Não fica quietinho assim, ó, já até imaginei. Aí vem inseguranças, tal, vamos tirar, você fica quietinho. Fica ali. Espero o segurança arrastar mesmo para fora, né? E aí a gente vê a reação do público, né? Não, fecha parênteses. Então, assim está o mundo, né? Os louvores, a adoração foram substituídos pelos sinos dos jingles, né? Cadê o Mateus dos jingles aí, das propagandas da televisão? E o Natal
tem sido esquecido. Tem sido esquecido. E a pergunta que eu trago para nós hoje é: o Natal era necessário? Se tantos têm esquecido, se tantos têm deixado de lado, o Natal era e é necessário. Tem até o slide, pode clicar lá. A necessidade do Natal. E a primeira resposta que eu trago a essa pergunta é que por causa do Natal, pode clicar, por causa do Natal, pode clicar ali, nós conhecemos a Deus. Foi por causa do Natal que nós pudemos conhecer a Deus. Depois de 400 anos de um silêncio divino, sem profetas falando em nome de Deus, sem revelações especiais para o povo, depois de 400 anos, o anjo Gabriel visita uma virgem na cidadezinha de Nazaré e revela para ela que chegou a plenitude dos tempos, que chegou o momento em que Deus entraria na história humana. Depois há revelações para Zacarias, depois há revelações para José, depois há revelações para os pastores do campo, há revelações para os sábios do Oriente. E por causa do Natal, Deus vai se revelando, vai se mostrando para o povo, para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos saber como é o seu coração, como é a sua mente, como são as suas atitudes. Jesus cresce e vive entre nós, e a sua vida, as suas palavras, o seu jeito de ser, revelam quem Deus é. O mundo que tanto deseja conhecer a Deus, Jesus, por meio do seu nascimento, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, Jesus revela quem é Deus para todos nós. No mundo tem tantas religiões, não é verdade? Tanta gente querendo conhecer a Deus, religiões diversas, com deuses diversos. Como saber qual é o Deus único e verdadeiro? Por causa do Natal, nós podemos olhar para a manjedoura e conhecer o verdadeiro Deus. E conhecer o verdadeiro Deus, porque Ele se revelou para nós. Em um certo momento, Filipe diz assim para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Esse é o anseio do coração de todo ser humano, conhecer a Deus. É o desejo das religiões, chegar até Deus e conhecer um pouco dos mistérios de Deus. Foi o que o Filipe perguntou: mostra-nos o Pai. É o anseio da alma humana, conhecer a Deus, o seu Criador. E então Jesus respondeu: Filipe, estou tanto tempo com você, quem vê a mim, vê ao Pai. Em outro momento Jesus diz: eu e o Pai somos um, somos um. Se a gente quer conhecer a Deus, precisamos nos dirigir até a manjedoura. Se a gente quiser saber como Deus lida com os seres humanos, precisamos ir a Jesus. Se nós quisermos saber como que Deus trata quem pisou na bola, quem errou, quem o traiu, quem fez mal, quem se rebelou, podemos ir até Jesus e ver como que Ele lidou. Em Jesus nós descobrimos o coração de Deus. Por causa do Natal podemos conhecer a Deus. Veja o que diz Isaías 7,14. Isaías 7,14.
Vavá, me dá essa força. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará Emanuel. E o chamará Emanuel, o Deus conosco. Se nós quisermos conhecer a Deus, a gente olha para a manjedoura e descobre que Deus é Deus conosco. É Deus na nossa história, é Deus encarnado na nossa história. Não é o Deus distante, não é o Deus longe, não é o Deus carrasco, não é o Deus que pune sem oferecer ação. Não, é Deus conosco. Olha Isaías 9,6. Isaías 9,6. Profecias do Natal. 400, 500 anos antes, o profeta já falava do Natal. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. Olha que maravilha! Podemos conhecer a Deus, o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Por meio de Jesus podemos conhecer a Deus. Por isso, o Natal era necessário e continua sendo necessário para que homens e mulheres nesse mundo possam conhecer o verdadeiro Deus e não sejam enganados e não sejam iludidos por tantas filosofias e religiões que estão por aí, que não revelam, que não apresentam o Deus verdadeiro que foi revelado em Jesus. Segundo lugar, o Natal é necessário. Por causa do Natal recebemos a salvação. Recebemos a salvação. Lucas capítulo 2, versículo 11, do 8 até o 12. Pode ler, Vavá. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, e será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a mensagem central do Evangelho. É a mensagem central. Nasceu o Salvador para todos nós. Mas mesmo sendo esta a mensagem central do Evangelho, muitos ainda enfrentam dúvidas com relação à salvação. Muitos, quando perguntados se possuem a certeza da sua vida eterna, apresentam dúvidas. Muitos, quando perguntados se têm convicção absoluta de que são salvos e irão para o céu morar com Deus por toda a eternidade, apresentam dúvidas. Não sabem se estarão ou não na glória eterna com Deus. E foi bacana que nós conversávamos sobre salvação no nosso discipulado. E ao falar desta necessidade de salvação, nós pudemos reconhecer todos de que havia uma sentença contra todo ser humano. Nós lemos Romanos 3:23, que diz que todo ser humano pecou e está separado de Deus. Nós vimos que
a condenação, a consequência dos nossos pecados é a morte física, espiritual e eterna. Todo ser humano está debaixo dessa sentença de morte espiritual e eterna. Todo ser humano. Todos merecem essa sentença. Nós perguntamos um a um no nosso discipulado: você merece esta sentença? Nós dissemos: merecemos. Merecemos esta sentença de morte eterna. Merecemos essa sentença de inferno. Merecemos essa sentença de morte espiritual, porque nós somos pecadores. Mas lendo as Escrituras, nós podemos falar também, mesmo merecendo a sentença do inferno, da condenação, nós cremos em um Salvador. Por isso, por meio da fé em Jesus, eu posso ter a certeza absoluta da minha vida eterna, da minha salvação, de que ao morrer eu irei para o céu, porque isso não depende das minhas boas ações, isso não depende da minha conduta moral ou religiosa, isso é um ato da graça de Deus. E quando eu coloco a minha fé em Jesus, eu recebo a salvação, fico livre dessa sentença e posso afirmar com convicção absoluta de que eu vou para o céu, porque tenho um Salvador. Por causa do Natal, nós recebemos a salvação. Recebemos a salvação. Um grande presente. Um presente imerecido. Graça absoluta sobre nós. Nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Nós não estamos mais debaixo da sentença. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus como nosso Salvador, nós podemos estar livres desta sentença de morte e ter a convicção de que nós fomos reconciliados com Deus para viver com Ele para sempre na vida eterna. Você já tem a certeza da sua salvação? Você tem convicção absoluta de que ao morrer Deus vai falar para você: pode entrar aqui, tem um lugar preparado para você? Por causa do Natal, nós podemos ter esta segurança. Se você não tem essa segurança ainda, coloque a sua fé em Jesus como seu Salvador. Porque a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou Jesus, que fez acontecer o Natal, para que todo aquele que nele crê não sofra a sentença de morte, mas tenha a vida eterna. Coloca a sua fé em Jesus e celebra o Natal, lembrando disso, né? Aquela foto legal da manjedoura e a cruz, né? É a salvação, é a salvação. Por causa do Natal, recebemos a salvação. Toda vez que nesse mês você olhar uma manjedoura, lembre-se disso. Lembre-se disso. Por causa da manjedoura, por causa da cruz, nós podemos ser salvos pela fé. Por causa de Jesus, o seu sacrifício na cruz, nós recebemos o perdão dos nossos pecados e ficamos livres da sentença de morte e condenação. Salvação. E como eu brinco com os meninos aqui do Taekwondo, uma vez salvo, sempre salvo. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Celebrar o Natal sabendo que chegou a salvação.
Os anjos gritaram e falaram para os pastores: hoje nasceu o Salvador, para livrar o ser humano dessa sentença de morte. Só tem duas condições: ou você está debaixo da sentença, ou você está salvo, livre da sentença. Quem coloca a fé em Jesus e se rende ao menino da manjedoura, está livre da sentença, recebeu a salvação e pode falar: eu sou salvo, eu sou salvo, eu tenho certeza absoluta da vida eterna, da minha salvação. Posso morrer a qualquer momento e serei recebido, não pelos meus méritos, não pela minha boa conduta, não porque eu fui na igreja ou porque eu li a Bíblia, mas porque eu coloquei a minha fé em Jesus como único e suficiente Salvador. Um dia eu entendi o Natal e coloquei a minha fé em Jesus, e isso foi suficiente para a minha salvação. O restante é consequência, o restante é resultado: santificação, vida com Deus, ministério, igreja, compromisso, resultado de uma nova vida em Cristo, de uma salvação maravilhosa que aconteceu aqui dentro. Como diz a frase, o Filho de Deus se fez filho do homem para transformar filhos dos homens em filhos de Deus. Falar de novo: o Filho de Deus se fez filho do homem para transformar filhos dos homens em filhos de Deus. Natal é necessário, era necessário e é necessário para recebermos a salvação. Olha, foi combinado, foi tudo certo. Eu ia dar um grito de aleluia, mas não posso, então o colchão explodiu. Vamos lá. Terceiro lugar, o Natal é necessário. Por causa do Natal, temos um modelo de amor. Certa vez Jesus, depois de ressuscitar, encontrou seus discípulos e disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. É João 20, 21. Gente, o Criador se humilhou. O Criador se tornou criatura. Será que a gente não vai ter ideia do que é isso? Nunca. A gente não vai ter ideia. O Criador se fez criatura. Deus se fez homem. O Senhor do universo se fez bebê, dependente, frágil. O Criador desse universo infinito, gigantesco, teve agora que ter o seu bumbum limpo pela sua mãe. Que coisa, que humilhação foi essa? Por causa do Natal temos um modelo de amor. O seu nascimento foi uma humilhação. Não tinha lugar para ele nas hospedagens. Foi nascer entre os animais, entre o esterco dos animais. Foi nascer no meio do mau cheiro dos animais. Foi nascer sem as condições necessárias. Foi rejeitado ali pelas hospedarias. Foi perseguido pelo rei Herodes, um alucinado, um paranoico. Tinha matado a mulher, os filhos, cara muito louco. Agora vou matar as crianças também, para ninguém roubar meu poder. Foi perseguido, teve que fugir. O Criador, o Senhor, se humilhando por amor. A sua vida foi uma vida de rejeição. Rejeitaram a ele.
seus irmãos o rejeitaram, sua família o rejeitou. Viveu em Nazaré, uma cidadezinha excluída do mundo. Viveu ali na Galiléia, se uniu com pescadores, com prostitutas. A sociedade o rejeitou, sofreu bullying. A sua morte foi a mais humilhante possível. A morte de cruz era a mais terrível, a mais dolorosa, a mais torturante, a mais humilhante. Fez isso por amor a mim e a você. Um amor sacrificial. E por causa do Natal, nós temos esse modelo. Filipenses 2, 5 a 11, vamos ler. Filipenses 2, 5 a 11, mostra esse percurso que Jesus fez para baixo. Esta escada que ele desceu para baixo. Quando todos na sociedade querem subir, todos querem a fama, a glória, quando todos querem o poder, como eu vi esses dias, né? Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus veio ser menino, veio ser bebê, veio se humilhar. E é o que diz Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que eu também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação por ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Jesus se esvaziou, né? Tem uma palavra aí nesse texto que é esvaziou-se. Esvaziou-se. E esse é o modelo de amor para os seguidores do Nazareno. Se nós estamos aqui e somos chamados de cristãos, esse é um modelo de amor que eu e você devemos viver. Um amor sacrificial. Por causa do Natal, nós podemos amar com esse amor. Por causa do Natal, nós devemos amar com esse amor. Por causa do Natal, nós podemos perdoar quem nos feriu, quem nos machucou. Por causa do Natal, nós podemos nos sacrificar em amor ao próximo, em doação ao próximo, servir ao próximo, porque esse foi o modelo que Jesus nos deixou. Através da sua humilhação, da sua entrega, Ele nos mostrou como seguir os seus passos, como amar como Ele amou, se sacrificando, se doando, se esvaziando, se tornando o segundo nos debates, nos conflitos, nos interesses, nos direitos, se tornando o segundo e se sacrificando pelo próximo. Nós que somos cristãos e celebramos o Natal, temos esse desafio de seguir o modelo do Mestre. Quem nos desafia a amar conforme este modelo hoje? Em nossa vida, quem nos desafia a amar sacrificialmente? Quais são as pessoas ou quais são as situações que existem na nossa vida hoje, que são para nós um desafio de experimentarmos este amor sacrificial, que nos leva a amar, que nos leva a servir, que nos leva a perdoar pessoas indignas, pessoas que não merecem, pessoas que não fizeram por merecer, assim como nós
quando Deus enviou Jesus? Quais são essas pessoas que nesse mês nos desafiarão a mostrar para o mundo que o Natal já aconteceu aqui dentro? Quais são as atitudes que tomaremos nesse mês para mostrar para o mundo, para a sociedade, para as pessoas, de que Jesus já nasceu aqui dentro? E assim como Ele, nós podemos amar sacrificialmente. Nós podemos amar sacrificialmente. Nós podemos perdoar sacrificialmente. Nós podemos servir sacrificialmente. Que a gente possa experimentar esse Natal na nossa história e mostrar para o mundo, por meio das nossas ações, que o Natal foi necessário. Porque se não houvesse Natal, não haveria esse amor que vai tocar essas pessoas. Se não houvesse Natal, não haveria essa manifestação de perdão, capaz de restaurar relacionamentos, capaz de curar a alma do agressor e de outra pessoa. Vamos mostrar para o mundo que o Natal foi necessário e é necessário. Vamos mostrar que a nossa vida, que o preço que foi pago na cruz realmente transforma corações, realmente muda sentimentos, que realmente cura mágoas, que realmente traz uma capacidade sobrenatural de se sacrificar pelo outro. Vamos mostrar para o mundo que esse amor escandaloso revelado na manjedoura e na cruz, que essa humilhação, que essa entrega valeu a pena e que ela nos alcança também para vivermos esse mesmo modelo de amor. O Natal foi necessário. O Natal é necessário. Embora muitos se esqueçam, é tempo de a igreja se levantar e dizer isso ao mundo. Por isso, para concluir, eu tenho dois desafios. O primeiro deles é que esse mês não acabe sem que você tenha lido todos os relatos natalinos dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não deixa finalizar o ano sem ler todos os relatos natalinos, sem ver como foi maravilhoso esse acontecimento, como foi incrível tudo que aconteceu naquele período, como que a sociedade daquela época foi impactada com aquilo, como que as pessoas envolvidas ali foram transformadas no nascimento do Salvador. Leia os relatos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia todos os relatos. Esse é o primeiro desafio. E o segundo é que você pergunte para alguém nesse mês. Pergunte para alguém: você sabe o que significa o Natal? Faça essa pergunta. Uma criança, um adolescente, um vizinho, um parente. Pergunte isso. Você sabe o que significa o Natal? Veja qual vai ser a resposta e às vezes aproveite esse momento para dizer: olha, o Natal foi necessário, porque pudemos conhecer a Deus, pudemos receber a salvação, pudemos ter um modelo de amor para viver. Feche os seus olhos, o ministério de louvor pode vir em frente, nós vamos celebrar a ceia, porque só faz sentido comemorarmos o Natal se lembrarmos da cruz. Se lembrarmos da cruz. Vamos cantar novamente a música do Natal. Mas vamos orar, feche os seus olhos e assuma esse compromisso. Assuma esse compromisso destes dois desafios, de ler os relatos do Natal e de perguntar a alguém se ela sabe o significado dessa data. Senhor, te agradecemos
porque temos o privilégio de comemorar o Natal, entendendo, compreendendo o significado da manjedoura e da cruz. Obrigado, Pai, por ter nos trazido a salvação. Obrigado, Senhor, por este amor sacrificial, por ter entrado na nossa história, por ter se humilhado nesse ponto para morrer por nós e nos salvar e nos livrar desta sentença de morte que os nossos pecados colocavam sobre nós. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado por esse Natal, Senhor. Nós queremos nos curvar diante da manjedoura, como aqueles sábios do Oriente se curvaram. Queremos render o nosso coração a Jesus. Queremos render a nossa vida a Jesus. Queremos que Jesus seja o Senhor da nossa vida, seja o Senhor da nossa história. Senhor, queremos dizer ao mundo que existe um Salvador. Queremos dizer ao mundo que o Natal foi necessário. Queremos dizer ao mundo, Senhor, que um Salvador, a sentença será cumprida. Tem misericórdia, Pai. Queremos anunciar, como os anjos anunciaram, uma boa notícia de salvação. Nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador. Obrigado, Pai, por ter vindo até nós. Nós te exaltamos e te louvamos. E nos curvamos, Senhor, em gratidão, em adoração, pelo Natal da história e pelo Natal na nossa história. Obrigado. Amém.